Olá pessoal, tudo bem? Dica de hoje é sobre horas. Muitas vezes a gente acaba se confundindo um pouquinho quando a gente está abordando o assunto horas. Às vezes a gente vai informar a hora para alguém ou vai falar o horário de um certo compromisso. E aí a gente faz uma salada mista, né? Onde que eu coloco o minuto? Onde que eu falo a hora? Qual que é a preposição certa? Enfim, então aqui eu vou tirar algumas dúvidas de como falar a hora em inglês, dizer quais são as mais comuns e as maneiras mais populares e mostrar uma maneira mais simples para que você possa falar a hora, caso você ainda esteja no começo, aprendendo, está com um pouquinho de dificuldade. Uma primeira dica que eu quero deixar para vocês aqui, que é muito importante, você que está estudando as horas, é números. A pronúncia dos números, precisa observar bem. Então, olha aqui no YouTube, tem vários vídeos mostrando a pronúncia dos números de 1 a 50, de 1 a 100, de 1 a 1000, 1 a 1.000.000. Enfim, é só dar uma olhadinha para aqui, porque é muito importante você ter uma boa pronúncia dos números. Porque muitas vezes nós, professores, ou quando a gente está falando com algum amigo, não consegue entender direito qual é a hora, porque a gente não sabe se o aluno está falando 12 ou se ele está falando 20, ok? Então, é 12 ou é 20? É 30 ou é 13? Okay, 13, 30, 14 or 40, 15 or 50. Então, esse é um erro muito comum. Aí já junta o erro da pronúncia dos números, que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, com a maneira de se falar corretamente as horas. Então, esse é um trabalho conjunto que você deve começar a fazer se você precisa relembrar as horas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora a maneira mais simples de se falar a hora em inglês, ok? Ah, Priscila, os nativos usam essa maneira que você está dizendo, que é mais simples? Não usam o tempo todo, ok? Mas eles entendem, eles vão entender se você falar, tá passando na rua, tá lá na Disney, passeando, pessoa lá te parou, ei, que horas são? E aí você vai dizer dessa maneira simples, ela vai te entender sim, fique tranquilo, ok? Então, qual que é essa maneira simples? É praticamente como o português, você vai falar sua hora e depois o minuto. Então, se agora, por exemplo, agora é 9h10. 9h10. Ah, tem que colocar o E? Não, só a hora e o minuto. It's 9:10, ok? Se você está informando a hora para alguém, você vai começar com it's. Mas se não começar também não tem problema, ok? Essa é a maneira mais corretinha. Mas se não usar, tudo bem, it's fine. Então, it's 9:10. Então, você falou sua hora e falou seu minuto. Essa é a maneira mais simples de se falar a hora para alguém. Ou também quando você dizer que tem um compromisso a tal hora. Também pode usar essa maneira. 9:10, ok? Lembrando que quando você está falando de certos compromissos e da hora que você vai fazer esses compromissos, você deve usar a preposição at. I have a doctor's appointment at 9:10 a.m., ok? Eu tenho um compromisso no médico, eu tenho uma consulta esse as é o at, ok? Ah, eu vi que você usou o AM no final, Priscila. Nos Estados Unidos, eles usam um sistema de 12 horas. Então, dependendo do contexto, você vai precisar indicar se é AM ou se é PM. Se está entre 0 e 12 horas ou se está entre 12 e 24, ok? Então, aí vai depender do contexto. Se você está no meio da rua, aquele sol, para poder fritar ovo na calçada, não tem por que você falar PM, a pessoa sabe que é PM, a pessoa sabe que é à tarde. Agora, se você tem um compromisso e você precisa dizer qual é a hora, e a pessoa precisa saber que é de manhã, aí você precisa colocar o AM ou o PM no final, ok? Então, essa dica de mais simples, você vai usar com qualquer que seja o seu minuto. Ah, é 10h15? It's 10:15. Ah, 2h14? 2:14. 3h10? 3:10. Vai usar com qualquer uma, ok? Se a hora é exata, certinho, zeradinho, 2 horas, aí você vai usar o clock. 2 o'clock, ok? Então, essa é a maneira mais simples que você pode ter de informar ou falar de um compromisso em inglês, falar as horas, alright? Quando que a gente começa a confundir um pouquinho? No inglês tem outras maneiras para você poder falar a hora. E aí que a gente se perde um pouco, porque é diferente da maneira como a gente fala a hora aqui. O que seria essa diferença? Eles vão falar um minuto, uma preposição, que eu já vou falar qual é, e depois a hora. Então aqui, além da gente ter que se preocupar com a pronúncia das horas, dos números, a gente tem que se preocupar com a ordem também.
Então, por exemplo, 9 e 10, it's 10 after 9. Então, você usou a preposição after, Priscila, só posso usar after? Não, na verdade, você também pode utilizar a preposição past. Past é mais utilizado no inglês britânico, after é muito mais comum no inglês americano, ok? Mas vai ter um momento que você não vai ter essa opção de usar after, eu já vou mostrar em que situação. Mas se você usar after ou past, eles vão te entender em qualquer lugar do mundo que você esteja, ok? Então, it's 10, 1 minuto, after ou past 9. Então, 9 e 10, ok? Ah, Priscila, posso usar isso com qualquer minuto? Por exemplo, 20? Pode. It's 20 after ou past 9. 9 é minha hora, 20 é o meu minuto. E aqui a preposição para separar, after ou past, ok? Ah, e o 15? Normalmente quando é 15 eles vão falar a quarter. It's a quarter after ou past e a hora, 9, ok? Então, para o número 15, para o número 15, ao invés de falar 15, você vai falar a quarter, ok? Ah, teacher, na maneira simples eu também vou falar quarter? Não. Se for 9:15 e você quiser falar hora e minuto, it's 9:15. Só quando você inverte, que não é comum você utilizar a palavra 15, você vai usar a quarter, ok? Priscila, é 9:30. Eu posso falar da maneira simples? Pode. It's 9:30. Mas tem uma outra maneira também, que é que a gente inverte. E aí eu só queria chamar a atenção que a preposição aqui sempre vai ser past. It's 9:30. Não é comum também eu utilizar a palavra 30. Normalmente, para metade, você vai usar half, ok? It's 9:30. Não posso usar after, não é comum, você vai usar past. It's 9:30 e a hora, 9. Então, 9:30, ok? O que acontece aqui que é um erro muito, muito comum? A gente tentar falar da maneira simples e usar half, não usar 30. Quando você está falando da maneira simples, só a hora e o minuto, você tem que usar 30. It's 9:30. Não posso falar 9 and a half, que é um erro muito comum. Talvez é um dos erros mais comuns que os alunos cometem quando está falando a hora, 9:30, 9:30. Half, it's 9 and a half. Não existe isso no inglês, ok? Então, você vai falar it's 9:30, 10:30 e assim por diante, dependendo da sua hora, ok? Depois da primeira metade da sua hora, aí você vai também ter uma outra opção de como falar essa hora para alguém, seja num compromisso ou seja quando você está informando alguém na rua, em algum momento, ok? Assim como no português, quando a gente começa a falar, é 3 para a próxima hora, é 3, é 10 para 15 para 3, a gente também fala isso no inglês. Então, você vai pegar quanto minuto falta, uma preposição e a próxima hora, ok? Então, vai ficar lá, se é 10 para as 10, it's 10 to, sempre vai ser preposição to. Tem algumas opções aí diferentes que a gente pode usar, mas foca no to, que para você que está iniciando é mais fácil, ok? Então, it's 10 to 10, que é a próxima hora. Então, é 9:50, it's 10 to 10, ok? Ah, é 20 para as 10, it's 20, lembra a pronúncia, 20, não é 12, 20 to 10, 20 para as 10. Ok? Com o número 15, mais uma vez, não é comum eu dizer 15 to próxima hora. Eu vou falar a quarter de novo. A quarter to 10. 9:45. A quarter to 10. Para a próxima hora. Ok? 5 para as 10. It's 5 to 10. Na segunda metade da hora, também não é comum falar todo o minuto que tá depois de tal hora. Por exemplo, é 50, 9:50, 50 after 9. Não é comum. Isso não é uma coisa que você vai escutar os nativos falando. Eles já pulam para a próxima hora, o tanto que falta para a próxima hora. Se você quiser falar da maneira mais simples, 9:50 você pode. 9:50, não tem problema nenhum, ok? Então, aqui eu mostrei para vocês a maneira mais simples de falar a hora, depois a maneira um pouquinho mais enrolada, que a gente se confunde um pouco, mas a chave aqui é praticar muitos números em inglês. Então, quanto mais confortável você ficar com os números,
vai ficar mais fácil você ir entendendo essa diferença, ok? Mas bateu a dúvida, vai para a maneira mais simples, que com certeza a pessoa que estiver te escutando vai te entender sem problema nenhum, alright? Bom, espero que você tenha gostado dessa dica. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Tem mais coisas que a gente pode falar sobre horas, mas o tempo é curto, né? Time is money. E compartilha, porque eu tô aqui cheia de mãos, né? Bom, gente, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve aqui no canal, dá um suporte aí, um help. E espero mesmo que você tenha gostado dessa dica, alright? Well, guys, thank you very much, and I'll see you next time.